Olá, amados pais e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 5, com o tema Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. Continuamos aí estudando as cartas do apóstolo Pedro e desta feita nós estaremos estudando um texto do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Lembrando que você pode adquirir esse slide em PowerPoint no site ebdeinfoco.com. Além deste slide da classe de jovens, você também tem o slide da classe de adultos e classe de adolescentes. Além dos comentários em vídeo, comentários em áudio, subsídios em PDF, subsídio em vídeos e cursos de capacitação para professores da EBD. Acesse www.ebdeinfoco.com. Temos também o nosso aplicativo para Android. Você que tem o seu Android, pode pesquisar lá na sua Play Store o EBD em Foco e baixe o nosso aplicativo e tenha tudo do EBD em Foco na palma da sua mão. Então é isso aí, a lição de número 5, Conselhos Valiosos para a Vida Cristã em Família. O texto do dia se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 24, e diz: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, Deus aqui falando após a criação do homem e dizendo que o homem e a mulher foram criados para constituir família, né? Não parece a ideia de que Deus tenha criado o homem para estar só. Até por isso, o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora ou uma auxiliadora. Far-lhe-ei alguém que lhe corresponda. Então, nesse versículo aqui nós vemos Deus dizer: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A síntese diz: o matrimônio feliz e duradouro é aquele no qual os cônjuges compreendem seus respectivos papéis e responsabilidades à luz da Bíblia, respeitando-se mutuamente. Muito importante essa síntese. Me lembro aqui do comentário bíblico do Barclay, onde ele diz que o casamento ele é uma união, uma sociedade que tem esses dois aspectos, do direito e da responsabilidade. E cada um deve manter-se dentro desse escopo do direito e da responsabilidade. Não se pode faltar o direito de um ou de outro, mas também nenhum e nenhum outro pode faltar com as suas responsabilidades. A partir do momento em que um tem mais direito que o outro, este casamento certamente estará fadado ao fracasso. O texto bíblico se encontra em 1 Pedro 3, de 1 a 7. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você, claro, já deve ter feito o estudo sobre a carta de Pedro e, com certeza, desse texto do capítulo 3 de 1 Pedro. A nossa introdução. Na lição deste domingo, iremos estudar uma porção da epístola em que Pedro profere diversos conselhos sobre a vida familiar. Pedro, que era um homem casado, né? Diferente de Paulo, que a gente não tem, que são muitas especulações sobre a vida de Paulo. Sabe-se que que no momento em que ele era apóstolo, ele não era casado, mas alguns dizem que antes ele era, que era viúvo. Existem muitas especulações que a gente não tem certeza. Mas nós temos certeza que Pedro era casado, porque lembra, Jesus curou a sogra de Pedro. E Pedro, nesse caso, além da inspiração do Espírito Santo, ele tinha muita bagagem para falar sobre a vida conjugal, porque ele era casado, né? Não se sabe se ele tinha filhos, porque não tem nenhuma evidência bíblica, né? E também eu pelo menos não achei isso em nada na tradição, mas Pedro era um homem que tinha conhecimento do que era viver de forma em cônjuge, né?
com uma esposa. Então, na lição desse domingo, nós iremos estudar uma porção da epístola em que Pedro profere diversos conselhos sobre a família, na qual enfatiza os deveres conjugais do homem e da mulher cristã. Ou seja, o comentarista coloca aqui que Pedro vai enfatizar os deveres conjugais do homem e da mulher, mas também ele fala dos direitos da mulher e do homem no casamento. O valor que a Bíblia atribui ao matrimônio e as obrigações que ela impõe aos cônjuges dentro do plano de Deus contraria frontalmente os padrões adotados pela sociedade pós-moderna. Padrões estes que têm conduzido a família ao colapso. De fato, o padrão adotado pela sociedade pós-moderna não tem nada a ver com o padrão de Deus, né? Nós vemos, por exemplo, por aí, o padrão de Deus, né? Primeiro, o padrão de Deus é homem e mulher, né? O padrão da pós-modernidade é homem com homem, mulher com mulher, divórcio, relação sexual sem compromisso, enfim. O relacionamento entre homem e mulher como macho e fêmea no contexto bíblico é absolutamente diferente do contexto da sociedade pós-moderna. Primeiro ponto, a conduta da mulher cristã. A conduta da mulher cristã passa por uma submissão, a submissão da esposa cristã. É claro que nós vamos estudar isso aqui também dentro do contexto de Pedro, né? Nós não podemos apenas fazer isso no contexto geral, mas no contexto de Pedro e fazendo aplicações para os nossos dias. Ainda se valendo do princípio da submissão aplicado anteriormente ao governo e aos superiores, Pedro dirige agora a sua atenção para a família. Ele recomenda inicialmente que as mulheres sejam sujeitas aos seus próprios maridos. Evidentemente, tal orientação não significa uma subserviência cega, pela qual a esposa deva se colocar numa situação de servidão ao seu cônjuge, nem sugere que os homens sejam melhores que as mulheres. A recomendação de Pedro em relação à submissão ao marido é claro que dentro do contexto bíblico nós temos ali a hierarquia do lar, onde Deus constituiu o homem como cabeça. Mas isso aqui é inegociável, inabalável dentro do contexto cristão, né? A gente sabe que o homem é o cabeça e ele deve exercer essa função de líder de cabeça da família. Mas no contexto de Pedro não é só isso. Quando Pedro fala que as irmãs deveriam ser submissas, que as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, ele está falando num contexto também onde aqueles homens eram pagãos e estas mulheres haviam se convertido. E então, para que elas não tivessem problemas, para que esses homens conhecessem o evangelho e se convertessem, era absolutamente necessário que elas tivessem um comportamento de submissão. Até porque a mulher na cultura do Oriente, naquela época, e até hoje também a gente vê isso, a mulher era algo... Na cultura judaica, por exemplo, a mulher era uma coisa, como uma cabra, como uma ovelha, enfim, como uma carroça. Era um objeto do homem, ela não era uma pessoa, vamos dizer assim, né? Dizem até que os judeus ortodoxos naquela época tinham uma oração que dizia: obrigado, Senhor, por não ser um gentil, por não ser mulher, né? E outras coisas também. Ele agradecia por não ser mulher, porque ser mulher naquela época era uma coisa realmente ruim, o que a gente não dá para compreender bem, né? Inclusive, na época de Jesus, a gente vê lá que o testemunho de uma mulher não servia para nada. Mesmo assim, aceitou-se o testemunho das mulheres ao ver Jesus ali depois da ressurreição. Mas dá para nós entender o contexto ali, o contexto judaico, o contexto romano, o contexto grego, é de que a mulher ela era um ser de segunda categoria. E ela era subserviente, absolutamente subserviente ao homem. Aqui o comentarista diz que, evidentemente, tal orientação não significa uma subserviência cega. Mas naquela época, no contexto pagão, a mulher tinha uma subserviência cega ao homem. Aqui Pedro está dizendo para elas se manterem nessa postura, neste lugar, para evitar um problema maior.
Agora, quando nós trazemos para nossos dias atuais, nós temos que ver, o homem é o líder, sim, mas o homem é o líder da casa, ele não é um ser superior à mulher. A mulher não vai ser uma escrava do homem, ela foi feita da costela do homem. Muitas pessoas gostam de fazer essa conjectura, né? Essa aplicação foi feita da costela do homem para estar ao lado do homem, não sobre os seus pés, debaixo dos seus pés. As escrituras ensinam que a mulher foi criada por Deus como auxiliadora, a companheira do homem, exatamente. Ela foi feita para estar ao lado do homem, né? Como diz Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Ou seja, far-lhe-ei alguém que corresponda a ele, que ajude a ele, que esteja ao lado dele. Em termos bíblicos, a esposa se submete voluntariamente ao seu marido, não porque o sexo feminino seja inferior ao masculino, e sim porque o esposo recebeu de Deus a autoridade do lar. Aí sim nós podemos entender que essa submissão aqui é uma submissão por amor. Vamos entender que o amor de Cristo fala do bem do outro, né? Ao contrário dos amores dos filósofos gregos, por exemplo, Platão falava do amor do desejo. Se eu desejo, eu amo. Aristóteles falava do amor da presença. Eu amo quando você está presente. O amor de Jesus já é diferente desses amores dos filósofos gregos, né? O amor de Jesus eu amo quando o objeto amado está bem. O meu amor por alguém vai fazer com que eu trabalhe para que aquele alguém esteja bem. Então, nesse caso, a submissão feminina, a submissão da esposa ao marido é relacionada ao amor ao marido, ao amor à estrutura familiar e à obediência à liderança dele. Não é uma escravidão. Isso não significa que a mulher não possa desenvolver papéis na sociedade. Isso é absolutamente diferente. Note que a submissão da mulher a que Pedro alude é em relação ao marido dentro da casa e não ao sexo masculino em geral. Isso é muito importante. O contexto de Pedro era um contexto de subserviência dentro do lar e era um contexto de total discriminação na sociedade. Mas quando nós trazemos para os nossos dias, nós entendemos que Pedro não estava dizendo que as mulheres de fato eram seres inferiores. Não, Pedro não estava dizendo isso. Aliás, o cristianismo mesmo dizia que em Cristo não existia homem e mulher, não existia escravo nem livre, nem senhores, nem judeu, nem gentil. Todos eram só. O cristianismo trouxe essa igualdade a todos os gêneros. Apesar de hoje dos progressistas aí, a pós-modernidade, dizer que o cristianismo é algo sectário, que oprime mulher, na verdade o cristianismo trouxe igualdade. O William Barclay fala até uma frase que diz que é comum a gente ver nas histórias antigas e até hoje no Oriente, o marido montado em um burro ou um jumento, carregando algumas coisas, e a mulher a pé atrás tentando acompanhar. O cristianismo trouxe cavalheirismo do homem em direção à mulher. O Oriente Médio antigo e até o de hoje, os pagãos daquela época tinham a mulher como um ser inferior. Mas o cristianismo trouxe essa igualdade. Por isso que é importante nós pensarmos que Pedro está falando de submissão. Pelo contexto, era necessário que aquelas mulheres fossem submissas. Mas Pedro não está dizendo que é um mandamento que as mulheres sejam subservientes. E trazendo para os nossos dias, não dá para entender que a mulher seja um ser inferior. E Pedro não estava afirmando que as mulheres eram seres inferiores. Então, aqui o comentarista até coloca muito bem que a relação de submissão da mulher no sentido da liderança do esposo em casa. Fora disso, no contexto geral, no contexto social, a mulher não pode ser considerada inferior ao homem. Ambos podem e devem desenvolver papéis semelhantes.
Isso porque a mulher é um ser criado por Deus, detendo a mesma dignidade e honra humana. Na perspectiva cristã, não há distinção nos status entre homem e mulher. Somos um em Cristo. Muito bem, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O apóstolo Paulo dizendo, muita gente critica o apóstolo Paulo que ele tinha um tom um pouco machista, mas Paulo está dizendo que, no geral, todos nós somos iguais. Dentro do lar e dentro da igreja existe a hierarquia, e esta hierarquia, o homem está no topo, porque no topo no sentido genérico, porque Deus o constituiu ele como líder. Mas na sociedade não existe isso da mulher não poder exercer funções que o homem exerce. Por exemplo, liderança empresarial, liderança pública, empreender, ter o seu próprio negócio, ganhar mais do que o homem. Isso não tem nada a ver com o aspecto de submissão bíblica ao marido. O valor da mulher no cristianismo. É válido recordar que o cristianismo foi responsável por elevar a mulher à condição de igualdade e dignidade social. Em muitas culturas antigas, elas ocupavam posição de inferioridade, eram excluídas da vida social e até mesmo tratadas como objeto. Já falamos sobre isso. Dizem que as mulheres naquela época eram consideradas como seres que não tinham capacidade de pensar. O marido pensava por elas. Isso era numa cultura que não é a cultura, não é a defesa da Bíblia. A Bíblia não faz essa defesa. A Bíblia relata o que era a cultura. Até porque você não vai encontrar esse tipo de relato apenas na Bíblia. Você vai encontrar esse tipo de relato em muitas outras literaturas, inclusive as literaturas pagãs. Não tem nada a ver com uma ordenação, com uma defesa da Bíblia em relação à submissão ou à subserviência ou à inferioridade da mulher. Não tem nada a ver. Muito que se diz ali é a Bíblia contando o que era o momento daquela sociedade, mas é bem importante dizer que o cristianismo, Jesus deu atenção às mulheres, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Paulo diz que não existe diferença entre sexo, entre servo e livre em Cristo, todos somos iguais. Enfim, o cristianismo trouxe esse status de igualdade para a mulher. Enquanto isso, com base nos princípios éticos extraídos das Escrituras, e principalmente no exemplo de Cristo, e a cristandade sempre defendeu a valorização da mulher como imagem e semelhança de Deus. Sempre temos que fazer isso. Eu defendo, claro, aqui na minha casa, a minha esposa ela é microempreendedora, eu sou funcionário público municipal, dá para entender que ela com certeza ganha mais do que eu. Mas a liderança da casa é minha. Mas não há nenhum problema dela ganhar mais do que eu. Não é porque eu sou o líder que ela tem que viver sobre o meu jugo como se ela fosse inferior a mim. De modo algum. A liderança que eu exerço dentro da minha casa é a liderança que Deus me deu como o líder da casa. Mas não é para eu escravizar, desvalorizar, achar que a minha esposa é inferior a mim. De modo nenhum. Apenas uma questão de liderança. Deus deu a liderança do lar para o esposo, mas a mulher tem tanto direito e responsabilidade do lar quanto o homem. Ganhando o esposo não crente. Essa parte é importante. A conduta respeitosa da mulher cristã para com seu esposo é importante, inclusive, como uma forma de ganhar aqueles que ainda não conheciam ao Senhor. Naquele contexto, na medida em que a comunidade cristã se expandia, era comum que mulheres casadas se convertessem enquanto seus cônjuges continuavam no paganismo. Olha só, lembra do contexto. As mulheres eram objetos naquela sociedade. Elas não tinham vontade própria. O serviço dela era ficar em casa. Os gregos diziam que a mulher servia para ficar em casa, satisfazer o marido, cuidar dos filhos, fazer comida, e era isso. Elas não tinham voz, elas não serviam para outra coisa, a não ser para o contexto doméstico. Aí chega o cristianismo. Estas mulheres ouvem o evangelho, se convertem sem autorização de seus maridos. Aí, meu amigo, uma coisa dessa naquela época era impensável.
Uma mulher não fazia nada, a mulher não saía na rua sem autorização do esposo, naquela cultura, tanto na cultura greco-romana como judaica. Ela era totalmente propriedade do homem, não fazia nada sem autorização do homem. Agora surgem mulheres pagãs, deixando o paganismo, aceitando a Cristo, e os seus maridos não. Olha, isso era um problema. Era um problema grandíssimo. E aí Pedro instrui essas mulheres a terem cautela. Isso provocava tensão dentro do lar, pois os maridos viam isso como uma forma de infidelidade e insubmissão. E para eles isso era um ultraje, era uma vergonha na sociedade, né? As mulheres cristãs, todavia, não deviam desonrar os seus maridos e muito menos abandoná-los por meio de um temor santo e um bom testemunho dentro do lar. A esposa poderia levar o seu companheiro aos pés de Cristo, mesmo sem proferir qualquer palavra. A ideia aqui, 1 Pedro 3,2 diz, considerando a vossa vida casta em temor. A ideia aqui, que o William Barclay fala, é o seguinte, que Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês são submissos aos maridos. Essa sociedade, ela coloca vocês como seres inferiores. Então não adianta vocês bater de frente com os maridos. Vocês vão sair perdendo. O que vocês vão fazer, esposas crentes, com maridos pagãos, brutos, ignorantes, alguns deles violentos? O que vocês vão fazer? Fiquem quietas, orando a Deus, cuidando. Agora vocês têm que cuidar melhor ainda do esposo de vocês, porque eles vão ver a transformação que o Evangelho faz em vocês, e a partir disso irão conhecer o Evangelho. A ideia aqui é de que o testemunho pessoal, o trato, o amor, o carinho pelo lar, pelo esposo, pelos filhos, pelas coisas da casa, convencesse o esposo de que o cristianismo era melhor do que o paganismo. Jamais, como eu já vi muitas mulheres cristãs fazer, ficar perturbando, ameaçando o marido que não é crente. Isso está fora das pretensões de Pedro aqui. Ele, na verdade, rejeita absolutamente esse tipo de comportamento. Permaneçam fiéis a Cristo e aos esposos, porque Cristo, uma hora, vai com certeza convencer esse esposo a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo preocupava-se com a salvação dos esposos incrédulos, mas também com a preservação do matrimônio. Afinal de contas, Deus é contra o divórcio. É a abominação para Deus o divórcio. Em nossos dias, em que a instituição familiar sofre ataques de vários lados e casais se unem em casamento como se fosse uma aventura qualquer, os cristãos continuam defendendo que o matrimônio é uma instituição sagrada. O matrimônio é, sim, uma instituição sagrada. A falta de sacralidade no casamento faz o divórcio. Quando nós entendermos que o casamento é realmente sagrado, nós iremos lutar para que ele permaneça. Por esse motivo, jovem, a decisão de constituir uma família deve ser tomada com muita cautela e oração, pois não se trata de um simples contrato, mas o solene ato pela qual homem e mulher se torna uma carne. Olha só, é importante notar, é importante, jovens, escute bem isso aqui, não case por desejo. O seu casamento não pode ser motivado pelos desejos, pelas necessidades da carne. Tá? Lembro de uma frase de um certo pastor que diz que quem se deixa conquistar pela carne será atraída porque a carne murcha. Então, um dos pontos importantes sobre o jovem tomar a decisão de casar é: eu não estou casando motivado pelos meus desejos da carne, pelas minhas necessidades biológicas, fisiológicas. Eu estou casando porque entendo que é o momento, que Deus preparou esse momento, preparou essa pessoa, estou maduro o suficiente, quero constituir uma família e quero fazer parte desta bênção que é o casamento. Olha, o casamento, eu não entendo que o casamento precisa de uma data, de uma idade específica, né? É claro que se entende que uma idade mínima, né? Dentro daquilo que é normal. Mas há pessoas que acham que o casamento é melhor depois dos 30, depois dos 25. Não é regra.
não existe uma regra, mas existe um período de maturidade que o jovem precisa ter de consciência para poder se casar. Não se casar motivado por desejos. E o que Deus uniu não separa o homem. Segundo ponto, a verdadeira beleza. O perigo da vaidade. Dentro da cultura pagã havia uma preocupação excessiva com a aparência exterior. As mulheres se valiam de vários adornos e adereços fabricados com pedras e metais preciosos com o propósito de seduzir os homens. Contrário a esse modelo, Pedro orienta as servas de Deus a agirem de maneira diferente. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura de vestes. Olha só o que é interessante nós notarmos aqui. O cristianismo está chegando num lugar, num paganismo, onde tudo é exagerado. Tudo é exagerado. Um certo escritor romano daquela época dizia o seguinte: olha, a mulher ela não exerce função pública, ela não empreende, ela não estuda, ela não faz filosofia, então o que resta a ela é se embelezar. Para que elas olhem para elas mesmas e se orgulhem disso. Né? Ou seja, a ideia é, quem não tem algo de útil a fazer, se prenda a esse tipo de coisas superficiais. Aí Pedro então está dizendo para as irmãs, olha, o cristão precisa se prender a coisas substanciais, não a coisas superficiais. Vale entender aqui também que Pedro está falando num contexto onde tudo era muito exagerado. Se você for ler alguns textos, você vai ver que tem brincos, tem colares, tem pulseiras, tem pendentes para a orelha, pendentes para o nariz. William Barclay diz que havia mulheres que tinham prendedores de cabelo de marfim cravejado de pedras preciosas. Olha que absurdo. Vestidos de púrpura. A púrpura era muito conhecida. Então, era tudo muito exagerado. Pedro não está dizendo que as irmãs não possam se arrumar, viver, usar roupas bonitas, se produzirem. Não, ele só está dizendo o seguinte, olha, o paganismo, o mundo pagão tem um perfil exagerado, exacerbado, mas vocês não podem ser iguais. Vocês precisam ter modéstia. As pessoas precisam olhar para vocês e ver em vocês um espírito pacífico, precisam ver equilíbrio, amor, precisam ver mais do que o estereótipo, mais do que o que as aparências mostram. A advertência é contra a conduta vaidosa, a valorização excessiva da aparência exterior. Os dicionários definem vaidade como uma ostentação das próprias características pessoais e também como a qualidade de quem é vão, inútil, sem valor. Né? Lembra do que eu falei do escritor romano lá, sobre que eles diziam que as mulheres não tinham nada para fazer, então elas tinham que se prender a essas coisas fúteis. Dá para se entender que quem valoriza demais essas coisas está precisando se deter em alguma coisa útil para eliminar essa perda de tempo com coisas supérfluas. Então, seria importante você jovem que se dedica demais à sua aparência, não estou dizendo que não deva ter cuidado, mas quando começa a passar do limite, procure ler um livro, leia a Bíblia, se engaje em alguma obra, aí, em alguma coisa que possa envolver o seu tempo e produzir algo de substancial para a vida de alguém. Eis o motivo pelo qual as Escrituras insistentemente exortam contra este pecado. O pecado da vaidade. A vaidade, às vezes a gente pensa também que a vaidade é o uso, embelezar a aparência. A vaidade, ela nasce de dentro. Ela é resultado de um coração vaidoso, de uma mente vazia, de alguém que se apega a coisas supérfluas. O envaidecimento pode se manifestar em todas as áreas da vida, mas é na aparência pessoal que ele mais se revela. Se o autor sagrado tinha motivos suficientes para conscientizar a comunidade cristã ainda no primeiro século, quanto mais tem a igreja em atentar para os perigos da vaidade no século XXI. Né? Hoje em dia a TV, a moda, o marketing está aí para isso. Afinal, o tempo presente é marcado pela busca da beleza efêmera, pela supervalorização do corpo e da estética pessoal.
O crescimento da indústria cosmética e dos acessórios de embelezamento mostram a devoção excessiva das pessoas em busca da aparência e do corpo ideal. É claro, né? A indústria do cosmético percebeu ali que as pessoas têm esse apego e investem nisso. Como diz um certo especialista em marketing, o marketing tem a função de criar necessidades que nós não temos. E aí a indústria usa aí o marketing para poder criar ainda mais necessidades que as pessoas já têm, ou pelo menos elas acham que têm necessidades de se embelezar mais e mais, de cultuar mais e mais o corpo, e o marketing vem também aí fazendo isso. É preciso estar centrado em Cristo para não se deixar envolver pelo mundanismo desse tipo de coisa. A verdadeira beleza. O cerne do ensino do escritor bíblico é que a verdadeira beleza não está no exterior, naquilo que é aparente, nas roupas de grife e nas joias caras e extravagantes, e sim no interior do coração. O escritor está dizendo, olha, para vocês parecerem mulheres decentes, para vocês mostrarem que vocês são mulheres que merecem ser valorizadas, não é através das roupas que vocês vestem, mas através da paciência, do amor, da bondade, do temor a Deus. Isso são coisas mais importantes. Os adornos e as roupas da moda, com o tempo, perecem e perdem o valor, assim como a beleza física um dia vai. Né? Isso é verdade. Então, é importante que nós dediquemos parte importante da nossa vida a coisas substanciais, porque aquelas superficiais, elas morrem. Mas o encanto que brota do interior consiste num caráter manso, sossegado, que é precioso diante de Deus. Nunca se deteriora. Né? Esse encanto, essa essência, aquilo que vem de dentro da presença do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da mulher, do homem, isso sim é permanente. Por certo, isso não significa que a mulher cristã deva descuidar da sua aparência e vestuário. Absolutamente não. Afinal, uma vez que o corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16 diz isso, precisamos zelar por ele como verdadeiros mordomos, alimentando e cuidando, assim como usando as roupas adequadas. É claro que quando você exagera nas vestimentas, você está tirando o foco daquilo que é essencial, que é o reflexo da pessoa de Cristo na sua vida. Na vida cristã, caráter e conduta vale mais do que aparência, né? É preciso fazer essa distinção. Todavia, aquilo que trajamos revela o que há dentro de nós, bom ou ruim. Em questão de roupa, a gente percebe, né? Pessoas que são extravagantes, frequentemente são pessoas vazias. Pessoas que são sensuais, são pessoas que estão sendo escravizadas por algum tipo de desejo, que também tem algum tipo de vazio, que usam as partes do corpo, a mostra, para poder atrair alguém, atrair a atenção de alguém. A gente precisa entender que a alma humana, ela sofre de vazios constantes. E isso só pode ser preenchido com Deus. Não é com a sensação de aceitação da sociedade. Assim, a mulher cristã é aconselhada a se vestir com modéstia e discrição. Com graça e elegância, pode-se revelar um viver lindo e transformado por Cristo, tendo como modelo as santas mulheres de Deus. Terceiro ponto, a conduta do homem cristão. É isso aí, né? A gente não pode falar só da mulher, afinal de contas, o homem também tem suas responsabilidades. William Barclay disse que o conselho de Pedro para as mulheres é 6 vezes maior do que o conselho para os homens. Mas não os homens, o conselho aos homens não é menos importante. Pedro não restringe seus conselhos às mulheres. Ele também se dirige aos maridos cristãos. Né? A palavra igualmente no verso 7 denota que, assim como a mulher, o homem tem as suas responsabilidades matrimoniais. Portanto, o casamento exige obrigações recíprocas entre os cônjuges, né? Igualmente, vós, maridos, coabitai. Esse coabitai aqui não está restringido à relação sexual, mas envolve ela.
Coabitai com a sua esposa, com entendimento, dando honra a ela, como vaso mais fraco, sendo vós os seus cordeiros da graça divina, para que não sejam impedidos as vossas orações. O comentário bíblico hebraico, o comentarista diz assim, que esse texto aqui, quando Pedro fala, para que não sejam impedidas as vossas orações, são as orações dos maridos. Eles dizem que são as orações dos maridos. Ele diz assim, não existe nenhum homem piedoso que maltrate sua mulher e consiga orar tranquilamente. Não existe nenhum homem que tenha a menor das discussões com a esposa e consiga ler a Bíblia tranquilamente. Ou seja, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue orar tranquilamente, se você maltrata a sua esposa, certamente as suas orações não chegarão ao céu. Então, olha só, é importante nós observarmos, dentro da perspectiva desse comentarista, de que essa parte aqui, para que não sejam impedidas as nossas orações, sendo as orações dos maridos também, então é importante. Quem maltrata a esposa está com as portas do céu fechadas para as suas orações. O fato de um homem ser o detentor da autoridade familiar, aliás, lhe exige maiores responsabilidades, começando por saber exercê-la com sabedoria. O esposo e pai cristão deve governar a sua casa com autoridade e não com autoritarismo, falta de respeito e truculência. Autoritarismo e falta de respeito e truculência são termos que definitivamente não faz parte do contexto cristão. Nós somos crentes em Cristo, fomos libertos. Nós não somos escravos, nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo, de mais ninguém. Quando se fala de autoritarismo, quando se fala de truculência, no contexto cristão isso é inadmissível. Por exemplo, um pai cristão, um esposo cristão não pode ter esse tipo de comportamento. O homem é o líder, não é o ditador do lar. Por meio do exercício correto do poder que lhe fora confiado por Deus, o homem cumpre fielmente o papel de governante, protetor, provedor do lar. A mulher, em determinadas situações, também pode fazer isso aqui. É claro que cabe ao homem a liderança do lar, mas a mulher não é privado de ser também provedora e protetora do lar. Não somente no aspecto material, mas também no aspecto espiritual e emocional. Coabitar com entendimento. Considerando que o marido cristão ocupa a posição de autoridade do lar, Pedro os instrui a conviver com entendimento com suas esposas, dando-lhes a devida honra. O primeiro ensinamento que flui dessa passagem é a importância da convivência familiar. Então, a reciprocidade no casamento é extremamente importante, porque os dois têm responsabilidade e os dois têm direitos. E os dois sabem disso. Então, se um está exercendo mais o direito e menos o dever, o outro vai sentir falta e automaticamente não vai concordar com isso. E o casamento, já falei isso lá no início, o William Barclay fala sobre isso. O casamento que se propõe a um dos componentes do cônjuge, ou o homem ou a mulher, usufruir mais dos seus direitos, mas rejeitar os seus deveres, esse casamento está fadado ao fracasso. O trabalho e os afazeres do dia a dia, até mesmo os eclesiásticos, não podem tirar a atenção e o cuidado devido da esposa. Eu tenho um pastor, muito amigo meu, o pastor Nilton Gonçalves, que ele diz assim, que a pior tragédia que pode acontecer na vida de um obreiro é ter sucesso ministerial e fracasso no casamento. É possível isso? É absolutamente possível. Muitos divórcios na vida de pastores por dedicar-se demais à obra e esquecer a esposa, a família. Então, é preciso ter cuidado. É muito preciso ter cuidado quanto a isso. Coabitar com entendimento implica constante diálogo e comum acordo, visando o bem-estar de toda a família. Até porque a família é uma instituição, não é apenas eles dois ali individualmente. Em segundo lugar, o esposo cristão é
instado a tratar sua mulher com consideração e respeito, pois ela é merecedora de honra como um verdadeiro presente de Deus. Tal tratamento somente será possível se colocado em prática o mandamento bíblico direcionado aos maridos de amarem suas esposas, tendo como referência não o amor do mundo, mas o amor de Cristo pela igreja. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Agora, meu amigo, isso aqui é um caso sério. Amar como Cristo amou. Você pode entender como é o amor de Cristo? O amor de Cristo, eu falei, fiz a citação lá, a comparação dos três amores, né? O amor de Platão, o amor de Aristóteles e o amor de Cristo. O amor de Platão é o amor do desejo. Eu desejo, então eu amo. O amor de Aristóteles é o amor da presença. Eu estou feliz quando o ser amado está presente. Agora o amor de Cristo é o seguinte: eu estou feliz quando o ser amado está bem. Quando o ser amado está prosperando. Quando o ser amado está feliz. Se o ser amado não está feliz, eu não posso estar feliz. Então, amar, na perspectiva de Cristo, é fazer o outro feliz. É trabalhar para que o outro seja feliz. Não é pensar na própria felicidade, mas no bem e na felicidade do outro. O terceiro aspecto subentendido no texto é que o marido cristão precisa considerar as características femininas. Física, emocional, né? Isso é importante. Ao se referir à mulher como vaso mais fraco, Pedro não está desmerecendo o sexo feminino, e sim chamando a atenção para que o esposo cuide com esmero e carinho da sua companheira como um dedicado vaso de porcelana, o que sugere apoio, cortesia, cavalheirismo e compreensão. Até é importante notar que naquele contexto de Pedro, os homens, não estou dizendo Pedro em si, porque Pedro com certeza tinha uma compreensão diferente, mas os homens tinham sim a mulher como frágil, como alguém que não conseguia nada. Tá? Então, Pedro está exortando os maridos a terem cuidado quanto a isso também, porque naquele contexto tinha esse entendimento. Mas a gente sabe que Pedro não está defendendo, dizendo que a mulher é realmente mais fraca, mas aquele contexto tinha essa compreensão. Pedro está mostrando que dentro daquele contexto onde a mulher é considerada fraca, o marido tinha então que tratar ela com cuidado. É porque naturalmente, mesmo os que se convertiam, tinham certos ímpetos, certos comportamentos agressivos, porque era natural do homem daquela época. Mas Pedro exorta para que eles cuidem bem das mulheres. Isso se aplica a todos os âmbitos do relacionamento, inclusive no ato sexual. Igualdade espiritual. O autor reforça a igualdade entre homem e mulher à luz das Escrituras, ao dizer que ambos são co-herdeiros da graça divina. A salvação e as bênçãos espirituais são para mulheres e homens. Nesse sentido, não existe diferença. Tá? Não existe. O homem não é mais merecedor da salvação, o homem não é mais merecedor das bênçãos de Deus do que a mulher. Ambos são iguais. Mais um motivo para Pedro advertir os homens sobre a importância do tratamento dispensado à esposa, sob pena de as orações serem impedidas de chegar a Deus. Em outra palavra, a relação matrimonial tem consequências espirituais. A oração não tem efeito. Olha que situação. Quando falta respeito e cumplicidade no lar, a oração não tem efeito. Lembra do que eu falei? Levando na perspectiva, e parece que o autor aqui também, o comentarista, tem essa mesma perspectiva, de que o homem que maltrata a esposa, o homem que é omisso no lar, a oração dele não é respondida. Nossa conclusão. Nossa conclusão diz o seguinte: aprendemos nessa lição que, não obstante o homem seja a autoridade do lar, ele tem a responsabilidade de amar, honrar, respeitar a sua esposa. Enquanto isso, a mulher sujeita-se voluntariamente ao esposo, por amor, né? Pelo amor de Cristo, lá, né? Que cuida do outro para que o outro esteja bem. O homem também deve fazer isso, mas a liderança é do homem, porque isso é agradável a Deus. Desse modo, quando o casal se ama e se respeita mutuamente, dentro de um clima de comunhão e de compreensão, a morada é abençoada por Deus. Amém? Nós temos aqui as nossas perguntas, eu não vou me deter nelas. Você faz o uso desse instrumento aí como convier para a fixação do conteúdo. Então, esse aí nós temos aqui os nossos cursos gratuitos. Lembrando que são cursos gratuitos. Interpretação bíblica do texto ao púlpito.
Lutero e a Reforma Protestante. Passo a passo de uma aula dinâmica que é muito legal, especialmente para você, professor. Estilo de aprendizagem também é muito importante para professores e superintendentes. E, claro, para todo mundo, a Bíblia, a sua origem e propósito. Conhecer a Bíblia é fundamental, especialmente para quem é professor. Então, tá aí os nossos cursos. Acesse www.bdinfoco.com. Lembrando também nosso recadinho aqui, que você pode usar esse slide na sua igreja, modificá-lo como quiser, mas não pirateie. Só baixe esse slide no site do BD em Foco. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus abençoe a todos. Nossa oração aqui para que os lares sejam abençoados. Nossa oração para que as famílias, os matrimônios sejam exemplo para o mundo pagão. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem em Cristo Jesus.